Nosso muito boa noite a todos os nossos irmãos e ouvintes, na graça e na paz e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Convosco mais uma vez, o pastor Francisco Nazareno. Já uma semana fora e com um pouco de saudade de vocês, estou aqui novamente para pedir que peguem as suas Bíblias e abram em São Mateus, capítulo 12. Um grande e sério assunto nesta noite, que nós sabemos que é através da palavra que Deus toca no coração daquele que Ele quer tocar. É através da palavra que Deus acrescenta a fé naquele que Ele deseja acrescentar. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É através da palavra que Deus abre o entendimento daqueles que Ele quer que compreendam as Escrituras. Eu disse São Mateus, capítulo 12. Todos já pegaram seus livros e estão folheando e uma boa parte já encontraram, né? São Mateus é o primeiro livro no Novo Testamento. Capítulo 12, nós começaremos no versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem o expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Eu li do versículo 24 até o versículo 30, no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus. Agora, calmamente, aproveitando esses minutos que são poucos e passa rápido, quero chamar a atenção de cada um de vocês para chegarmos a um ponto nesta noite. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, disse para um cidadão chamado Nicodemos que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Preste atenção. Não é nos reinos de Deus. É no reino. Está no singular. Pois bem, agora você já pensou o que o espírito religioso, que é o pior assassino de alma que existe, chama-se espírito religioso? O que o espírito religioso é capaz de inculcar na mente do inconverso inveterado?
viu Jesus expulsando um demônio e disse: ele expulsa demônios é por Belzebu, o príncipe dos demônios. Então Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá, ou como subsistirá, pois, o seu reino? Agora, o que nós chamamos hoje de evangelho, de religião, de pregação da palavra, de igrejas cristãs, está dividida em milhões de segmentos. Estão divididos uns contra os outros. E todos alegam que fazem parte do reino de Deus. Você que nesta hora está com seu rádio ligado e está escutando, já deu para perceber que nós nunca pedimos um centavo de ninguém através do rádio. Não é o nosso forte. Graças a Deus pelos nossos irmãos que creem que são descendência de Abraão e pagam seus dízimos direitinho lá na igreja. E disso nós pagamos programa de rádio sem precisar de pedir um centavo para ninguém. Então, por isso nós ficamos na obrigação de dizer a verdade. Por qual das denominações que existe hoje, das religiões apelidadas de cristãs, que você está afiliado e pensando que está fazendo parte do reino de Deus? E se não é a tua denominação que está sob o comando de Jesus Cristo para dizer que é parte do reino de Deus? Se não é nos credos e nos dogmas da tua denominação que você consegue nascer de novo para poder entrar no reino de Deus? Repita-se, o reino de Deus não está dividido. A única linha divisória que existe é entre o reino de Deus e o reino de Satanás. O reino da luz, o reino das trevas. O reino da vida, o reino da morte. O reino de Cristo e o reino do anticristo. O reino de Cristo, segundo as palavras do profeta Isaías, no capítulo 9, ele não terá fim. E Jesus disse para Pilatos que se o reino dele fosse deste mundo, os dele pelejariam por ele e não deixaria que ele fosse entregue na mão dos judeus ou dos gentios. Ele tem um reino, não é reinos, repetindo. E esse reino não está dividido. Então comece a encaixar agora na sua ideia que essa divisão, essa proliferação religiosa não tem nada a ver com a verdade. Quem é ouvinte do programa A Palavra Original, que já confessa crer na mensagem do profeta, já está nesta hora com a sua barbicha de molho para saber que não há divisão. Quem inventou divisão na mensagem para formar grupo daqui, dali, dacolá, igreja daqui, dacolá, não foi o Espírito de Jesus Cristo, porque ele disse que os que estão com ele estão ajuntando. Na sua oração sacerdotal em João 17, ele disse que pedia, que orava para que os seus discípulos fossem um como ele e Deus eram um.
Preste atenção. Em São João capítulo 10, versículo 30, ele disse: eu e o Pai somos um. No capítulo 17, ele disse que eles, os discípulos dele, fossem um, como ele e o Pai eram um. Agora, você que diz que ouviu a mensagem através de grupos sectários, você que ouviu a mensagem e pensa que pegou a coisa, o bonde andando na direção certa, já deu para perceber que tem gente que está tentando convencer os outros que há divisão na mensagem, que a mensagem também está dividida em vários segmentos e que todos são parte do reino de Deus. Então, já fica a interrogação. Como todas as denominações divididas contra si mesmas não poderão subsistir naquele dia do juízo, mesmo usando a mesma Bíblia, todas as apelidadas de igrejas da mensagem, divididas umas com as outras, vamos ver quem vai subsistir no dia do juízo. Na minha Bíblia, Paulo escrevendo aos Gálatas, porque ele ouviu que tinha gente que depois que creu no evangelho que ele pregava, foi batizado no batismo que ele batizava no nome do Senhor Jesus Cristo, apareceram os judeus querendo levar os gentios a crer como judeus, na lei de Moisés, circuncidar, guardar sábado e toda aquela coisa errada. Mas o apóstolo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que todos os verdadeiros cristãos que estão em Cristo são um em Cristo Jesus. Então o reino de Deus, o domínio de Deus no coração dos seus escolhidos, dos seus eleitos, não está dividido. Quem, como o rei Uzias naquele dia, o profeta está dizendo aqui na mensagem influência, Uzias deveria ter tomado cuidado com aquilo. Agora lembre-se, nós o chamamos hoje um cristão que Deus tinha abençoado. Ele não era somente um simples homem. Ele foi um homem que foi abençoado por Deus, porém ele não desejou permanecer na correção. Eu estou lendo o parágrafo 60 da mensagem Influência. Não importa o quanto a palavra dissesse que isto fosse assim, ele não desejou atender aquilo, porque ele se sentiu suficientemente seguro que Deus o deixaria passar impune com algo mais. E aquilo é o que é o problema com o nosso povo hoje, ao redor do mundo, porque eles pensam que Deus os deixará passar impunes com algo contrário à palavra de Deus. Com o reino dividido contra si mesmo, como eles querem dizer que está, e está muito longe. Ele nunca fará isto. Nós devemos voltar à correção e permanecer na correção pela palavra. E devido à sua maneira arrogante que ele agiu, ou a igreja da mensagem vai nos caprichos daquele crente lá, ou ele sai e forma uma igreja para ele. Que tal? E devido à sua maneira arrogante que ele agiu, ele não pôs nenhuma atenção no que este ministro lhe havia dito. Ele fez o que ele desejou fazer,
Somente pense, agora somente pare aquilo em sua mente por 1 minuto. Eu li também o parágrafo 61. A mensagem Influência, parágrafos 60 e 61. Vejam, do jeito que o rei Uzias fez, como ele achou que ele poderia fazer o que só o sacerdote chamado por Deus, ordenado por Deus, podia fazer. Ele era um rei muito abençoado e ele resolveu fazer aquilo. Pegou o incensário, colocou incenso e ia entrar no Santíssimo Lugar para oferecer o incenso a Deus. O sumo sacerdote Azarias, com mais 80 sacerdotes, tomaram a frente e disseram: você, rei Uzias, não compete este ofício. E ele resolveu atravessar aquela barreira de sacerdotes e entrar no santuário, no Santíssimo Lugar, para oferecer o incenso. Quando ele fez fincapé para passar pelos sacerdotes, a lepra brotou na sua testa. Agora, todo aquele que age com arrogância e sai daquilo que a palavra disse, o profeta de Deus disse: nós não estamos divididos. Todos nós que temos o Espírito Santo somos um em Cristo Jesus. E na mensagem Um Guia, no parágrafo 39, o profeta diz que o Espírito Santo não vai guiar um na direção sul, outro na direção norte, um para cima, outro para baixo. Ele guiará todos os eleitos na mesma direção, se essas pessoas realmente são eleitas e deixam o Espírito de Deus guiá-los. Se não, não interessa um monte de mensagens debaixo do braço, não interessa se ele sabe a mensagem do profeta decorada, não interessa o tanto que eles tentem convencer as pessoas que eles também vão no arrebatamento, que eles também são herdeiros do reino de Deus. Todos nós devemos deixar o eu, devemos deixar a nossa arrogância, a nossa soberba, porque nenhum homem nos últimos dias está livre destas coisas. 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, soberbos, blasfemos. Imaginem, pois, nós estando nos últimos dias, e que tipo de influências os homens podem receber uns dos outros. Quando você começa a andar com a pessoa muito arrogante, sem perceber você começa a ficar arrogante também. Quando você começa a andar com uma pessoa muito tagarela, a hora que você menos percebe está tagarelando também. Quando você começa a andar com a pessoa da língua de 30 palmos, que só sabe maldizer da vida dos outros, a hora que você menos percebe, você está com a sua língua de fora também despejando a peçonha. E um difamador separa os maiores amigos, divide amigos. E o reino de Deus não está dividido, porque todos os herdeiros deste reino são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 28. Está certo? Pois bem, sendo assim, todos nós que conhecemos esta palavra, nos sentimos na obrigação de anunciar a palavra,
do jeito que a Bíblia disse e do jeito que o profeta de Deus confirmou, porque ele nunca deixou a Escritura nem para a direita e nem para a esquerda. Então é um dever de cada verdadeiro pregador chamado por Deus, aqueles que se chamaram a si mesmo, que se fizeram a si mesmo pregadores, esses vão, mais cedo ou mais tarde, mostrar que não foram ordenados por Deus. Está certo? Se desejarem, você, de qualquer segmento de fé, ponto de doutrina, denominação, se desejar ter um estudo conosco, sentar, abrir o livro e conversar sem compromisso, convide-nos. Se desejar ir à igreja para ouvir de perto isso que você está ouvindo pelo rádio, o endereço é Travessa Luiz Coutinho 990, bairro Brasília, onde está ali o Tabernáculo da Fé, há mais de 30 anos no mesmo lugar. Se você desejar fazer alguma pergunta, pedir alguma opinião, o telefone é 992-07-3704, com o pastor Francisco Nazareno. Se desejar assistir o culto conosco, é na quarta, na sexta e no domingo, no endereço que eu acabei de citar, Travessa Luiz Coutinho, número 990, bairro da Brasília. E todas as semanas, de segunda a sexta-feira, às 20h30, você tem a palavra original. Quando você acessar o site www.apalavraoriginal.org.br, você está acessando o site da Igreja de Goiânia. Se tem alguém aqui em Altamira dando o site da Igreja de Goiânia e dizendo nossa página na internet, isso é uma mentira. A Igreja de Goiânia não é uma denominação. Uma denominação em Goiânia, na mensagem com a filialzinha em Altamira, isso é conversa fiada. A mensagem não é uma denominação. Vamos ser mais honestos e vamos dizer www.apalavraoriginal.org.br é o site do Tabernáculo da Fé em Goiânia, Goiás. Lá eles têm tudo o que nós precisamos da mensagem. Você pode solicitar diretamente pelo site Literaturas da Mensagem. Ou pode nos procurar na Travessa Luiz Coutinho, 990, bairro da Brasília. Lá está escrito Tabernáculo da Fé Original. Tá ok? Deus os abençoe, não me queira mal, porque eu carrego comigo esta obrigação, este grande dever de dizer a verdade para as pessoas. Por isso nós vamos ficar com o hino da irmã Isabel, Há um Dever. Deus nos chama para